A letra mata e o espírito vivifica. Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Olha só, estamos gravando esse áudio aqui porque essa frase, esse versículo bíblico, muita gente tem interpretado de forma errada ou equivocada. Não é verdade, missionário? Sim. Então, e a gente quer esclarecer, porque a nossa intenção aqui é aprender com a palavra de Deus e ensinar. Muitas coisas que as pessoas... Eu mesmo, durante muitos anos na minha vida, quando eu fui para a igreja, eu aprendi na igreja que essa frase, a letra mata e o espírito vivifica, significa que se você lê a Bíblia sem o Espírito Santo, você morre, a letra mata, como se a Bíblia fosse um livro que se você lê sem o Espírito Santo, né, a letra mata, então o Espírito vivifica. Esse é o ensinamento que eu aprendi na igreja e é muito comum esse ensinamento nas igrejas por aí afora. E analisando o contexto da Bíblia, não é nada disso que está falando. É outra coisa totalmente diferente. Não é não, missionário? Sim. As pessoas acham que a palavra... Como que a palavra de Deus mata uma pessoa que está lendo? Sendo que quando Jesus morreu, ele falou assim, eu vou, mas vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. E aí as pessoas acham que o Espírito Santo não está sobre elas. Ou não está sobre outras pessoas, digamos assim, né? O Espírito Santo está só sobre algumas pessoas. E sem esse Espírito Santo você não pode... Então quer dizer que tem pessoas que não podem ler a Bíblia porque o Espírito Santo não está sobre elas, porque é assim que as pessoas falam. O Espírito Santo não está sobre todas as pessoas. Então tem pessoas que não podem ler a Bíblia, sendo que a palavra de Deus é para todos. E tem pessoas, missionária, que têm medo de ler a Bíblia. Porque tem pessoas que se sentem ela não se sente digno, tem pessoas que têm medo de ler a Bíblia, exatamente por conta desse ensinamento, né? Errado, totalmente equivocado. Porque se você ler o contexto, ele não está falando que a letra, a mata da Bíblia toda. Não está falando do que está escrito no livro da Bíblia. Exatamente. Né? Até porque Jesus falou assim que a palavra de Deus é vida. Ele falou, as palavras que eu falo para vocês são vida. A palavra de Deus traz vida. E você vê que um entendimento errado faz com que as pessoas tenham até medo de ler a Bíblia. Sim. E quando, na verdade, no contexto, ele está falando da antiga aliança e da nova aliança. E ele fala aqui, ó, no versículo 7, ele fala assim, ó, e se o ministério da morte, gravado com... Não, vamos ler o 6 primeiro, né, para a pessoa entender. Ó. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí as pessoas param aí. Mas então vamos lá. A Bíblia está dizendo assim, ó, a letra mata. O que a gente entende por letra o que está escrito. Sim. Mas o que a Bíblia quer dizer com a letra? O que é a letra na visão da Bíblia? Assim? O que significa a letra na Bíblia? Por isso que você tem que ler o versículo seguinte. O versículo 7. Ó. Se o ministério da morte, falando da lei, gravado com letras em pedras, a única parte da Bíblia que foi escrito em pedras foi os 10 mandamentos. Então aqui ele está falando única e exclusivamente dos 10 mandamentos, que dá autoridade para matar. Então essa letra que a Bíblia está falando não é o que está escrito no livro da Bíblia, mas sim está fazendo referência à lei, é isso? Está falando referência aos 10 mandamentos. A lei, né? Que é a única parte da Bíblia que foi escrita em pedra, que foi o próprio Deus que escreveu na pedra, lá no Monte Sinai, quando Moisés estava lá. E o interessante é que Deus escreveu a lei e Moisés desceu do monte e quebrou a lei, as duas pedras, ele viu. O povo estava adorando um bezerro de ouro, ele tacou as pedras. Moisés foi o primeiro que quebrou a lei. E no mesmo dia que a lei, a letra da lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Aí vamos continuar aqui. Ó. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Como não será maior glória o ministério do Espírito. Então você repare que o ministério da morte, gravado com letras em pedras, é os 10 mandamentos da antiga aliança. Ele não está falando que se você ler a Bíblia sem o Espírito Santo você vai morrer, nem nada disso. Ele está se referindo aos 10 mandamentos da antiga aliança, que é o ministério da morte, o ministério da condenação, porque no dia que a lei foi escrita, no primeiro dia da lei, que a lei entrou em vigor, 3.000 pessoas morreram. E se você ler o livro de Êxodo, que é onde está lá os 10 mandamentos, do capítulo 1 até o capítulo 20, ninguém morreu, nenhum israelita morreu. Mas do capítulo 19, o 20 em diante, que foi quando a lei foi escrita, do primeiro dia da lei até eles chegarem na terra, todos eles morreram. Eram 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, e desses 3 milhões de pessoas, todos morreram. Só ficou Josué e Calebe, até nem Moisés entrou na terra, ele foi levado por Deus, e as pessoas que eram menores de idade, menores de 20 anos, que sobreviveram. Então a Bíblia chama a lei de o ministério da morte, porque essas pessoas ficaram 40 anos no deserto. E todas morreram. E todas elas morreram. Então, ela está se referindo à antiga aliança, o ministério da morte e da condenação. Então as pessoas podem ler a Bíblia que não vai morrer. Tranquilamente, vai viver. Então essa história de que a letra mata e o Espírito vivifica não se aplica para quem está lendo a Bíblia. Não é a leitura da Bíblia em si. Você pode ler a Bíblia sim à vontade. Você pode ler a Bíblia à vontade. Aliás, quanto mais você lê, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você lê a Bíblia, o Espírito de Deus fala com você. É claro que tem coisas que você não vai entender ainda, né? Às vezes você está começando, tem coisas que você não vai entender. Por isso que Deus levantou pastores e líderes para ensinar, para pregar a palavra. Então, assim, a letra está relacionada à lei da antiga aliança que Deus fez com o homem, e ela trouxe morte. É o ministério da morte, a lei, que significa a letra no caso. Mas aqui está falando do ministério do Espírito, né? Então, nós estamos no ministério do Espírito. O que é esse ministério do Espírito? Nós estamos nesse ministério do Espírito, quando que ele começou e como que ele funciona? Então, o ministério do Espírito começou quando o Espírito Santo foi derramado, porque até então o Espírito Santo não estava na terra. Eles tinham a lei, aí depois Jesus veio, cumpriu a lei, morreu na cruz, e depois que Jesus morreu, tem que entender isso também, porque o Novo Testamento, a Nova Aliança não começa nos Evangelhos. Ali foi uma transição, né? O ministério do Espírito começou no dia que o Espírito Santo foi derramado. O dia de Pentecostes, que é exatamente o Pentecostes significa um período de 50 dias, né? 50 dias. A lei foi dada 50 dias depois que eles saíram do Egito. E as pessoas morreram. No dia que a lei foi dada, no primeiro Pentecostes, 3.000 pessoas morreram porque a lei foi dada. No segundo Pentecostes, que foi o dia que o Espírito Santo foi derramado, numa pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram salvas. Então é isso que ele está dizendo. A lei, a letra mata, 3.000 pessoas morreram no primeiro dia. No primeiro dia do ministério do Espírito, 3.000 pessoas foram batizadas, foram salvas, porque o Espírito vivifica, dá vida. Então nós estamos no ministério do Espírito. Você pode ler a Bíblia e o Espírito Santo vai ajudar você a entender. Mas espera lá, o Espírito Santo ele ajuda todas as pessoas que quiserem ler a Bíblia? Porque ele está sobre todas as pessoas? Ou só aqueles que estão dentro das igrejas, aqueles que frequentam, aqueles que seguem a Jesus? Como que é essa questão do Espírito Santo? Porque há um mau entendimento também, porque muitas pessoas falam assim que o Espírito Santo se afasta, que o Espírito Santo deixa aquela pessoa. Então o Espírito Santo ele vem e vai, ele é bipolar, ele está sobre todas as pessoas, ele vai ajudar todas as pessoas a entender a parte da Bíblia? Essa é a ideia que se tem, né? Que o Espírito Santo é meio... Quando a pessoa faz algo de errado, o Espírito Santo se afasta dela. Então, quando a pessoa faz algo de errado, se ela lê a Bíblia e o Espírito Santo não está sobre ela, como é que ela vai entender? Como que fica... Porque é assim que as pessoas pensam. Não é o meu pensamento, é o pensamento das pessoas. Mas como que fica? Explica isso aí.
Então, o Espírito Santo não se afasta das pessoas de jeito nenhum, pelo contrário. Porque hoje nós vivemos o ministério do Espírito. O Espírito Santo está na terra hoje. E ele age na vida de todas as pessoas. É claro que à medida que a pessoa vai tomando conhecimento, tendo consciência, né, aí fica mais fácil a ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está sobre todas as pessoas hoje, e é ele quem nos ajuda a compreender a palavra de Deus. E ele ajuda todas as pessoas, sem exceção. E quando a pessoa, isso aqui já é algo meu, uma opinião minha, que eu estou falando. Quando a pessoa faz algo de errado, quando a pessoa está no pior momento da vida dela, no momento que ela se sente mais suja, que ela fez algo de errado, nesse momento é que o Espírito Santo age mais forte na vida dela e faz ela pensar na vida, pensar nas coisas, porque nós estamos no ministério do Espírito. Jesus veio e ele falou assim, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo. Jesus teve que morrer na cruz, pagar pelos nossos pecados, para que então o Espírito Santo descesse. E o Espírito Santo desceu, e ele está conosco hoje, e ele permanece para sempre. Sim. Então há uma diferença entre o ministério da letra, que seria a lei, esse mata, e debaixo desse ministério não se entendia a Bíblia sem uma explicação, sem um sacerdote. Mas hoje nós estamos no ministério do Espírito, que é o que vivifica, e o Espírito está sobre todas as pessoas. Então, todas as pessoas que quiserem ler a Bíblia, elas podem ler, que o Espírito Santo, de alguma forma, vai falar no coração dela. Mesmo porque a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Eu lembrei disso agora. Sim, você lembrou disso agora porque o Espírito Santo traz isso na nossa memória, no nosso coração. E no caso da lei, qualquer pessoa entende a lei, não precisa do Espírito Santo para entender. A lei, ela diz o seguinte, ó, faz o bem, receba o bem, faça o mal, receba o mal, quem planta, colhe. Quem planta o mal, colhe o mal, quem planta o bem, colhe o bem. Isso não precisa do Espírito Santo para entender. Então, quando a Bíblia fala que da letra, o ministério da morte, é porque a lei, ela dava autoridade para matar os pecadores. Então, você pode ver que tem pecados na lei que a sentença é a pessoa ser apedrejada até a morte. Sim. É o caso daquela mulher que trouxeram até Jesus, ela estava em adultério, e falaram para Jesus assim, ó, essa mulher estava em adultério e a lei diz que essas pessoas têm que ser apedrejadas até a morte. E Jesus foi lá e falou para a pessoa, falou para eles assim, ó, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, né? Todo mundo conhece essa história. Mas o que Jesus falou para a mulher, que a igreja prega de uma forma invertida, Jesus falou para a mulher adúltera, ele falou assim, ó, ninguém te condenou? Ela falou não. Ele falou, eu também não te condeno, vai, não peques mais. A igreja hoje até cita essa passagem, mas ele só fala a segunda parte, ele fala assim, vai, não peques mais, para não ser condenado. Mas não foi isso que Jesus, eles inverteram a coisa. Jesus não falou, não peques mais para não ser condenado. Jesus falou assim, eu não te condeno, vai, não peques mais. Então Jesus não poderia condenar aquela mulher, porque ele foi condenado no lugar dela, no nosso lugar. Então, por isso que diz que no Espírito, para aqueles que estão no Espírito, nenhuma condenação há. Sim. Para quem está no Espírito. Não tem condenação, não tem maldição. Você não vai morrer se ler a Bíblia. Olha só, nós não estamos falando mal da lei, que a lei teve sua glória, né? A lei teve a sua glória. Sim, com certeza, a lei teve a sua glória, mas muito maior é a glória do Espírito. Mas essa glória da lei, a Bíblia diz aqui que se acabou. E aqui, ó, eu não vou ler o texto todo porque é muito comprido. Depois a gente vai mandar aí por escrito. No versículo 15 fala assim, ó, mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, até o dia de hoje, quando você pega a lei, você interpreta a Bíblia baseado na lei, você não vai entender mesmo o ministério do Espírito. O véu está posto no coração deles, né? Porque quando é lido Moisés é o representante da lei. Então, a Bíblia fala assim, que Moisés, o servo, ele não permanece para sempre na casa, mas o filho, que é Jesus, esse permanece para sempre. Então, a letra que a Bíblia está dizendo é o ministério da lei. Ministério da lei. O Espírito aqui,
E o Espírito vivifica, é o ministério do Espírito, é o ministério da graça, é o ministério de Jesus. E eu já vi também muitas pessoas que às vezes elas não querem fazer um estudo bíblico porque elas têm medo justamente disso, que a letra mata. Falaram tanto para elas que a letra mata e que o Espírito vivifica, que elas falam assim, não, eu não vou estudar a Bíblia, não vou fazer nenhum estudo, não vou nem ir atrás de aprender porque a letra mata. E não é disso que a Bíblia está falando. Então, aí tem pessoa que fala assim, eu não vou para a igreja, não vou ler a Bíblia, porque eu bebo cerveja, ou outra coisa. Tem medo, né? Aí a pessoa, ela só vai para... Quer dizer, ela não entendeu o ministério do Espírito. O Espírito Santo abraça todos. Se você bebe cerveja, se você usa droga, se você comete qualquer outro tipo de pecado, você está apto a receber o Espírito Santo. Porque ele vai te ajudar, ele vai te libertar, vai te limpar de tudo isso. Então, assim, só para nós concluir aqui, vamos concluir que já está ficando longo. Por pior que seja o momento que a pessoa está passando, se ela quiser ler a Bíblia, se ela quiser aprender sobre Jesus, se ela quiser aprender, ela pode sim abrir a Bíblia dela, ler, que o Espírito Santo vai ajudar ela no entendimento, e isso não vai trazer condenação, não vai trazer morte. A letra não irá matá-la, porque a letra que a Bíblia está falando aqui não é a parte escrita da Bíblia. A letra, no caso, é a parte da lei. Então, você pode ler a Bíblia, que o Espírito Santo vai te ajudar a entender. É isso? Exatamente isso. Não precisa ter medo de entender. Porque você tem que ler a Bíblia toda. E esse versículo que você falou, missionário. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É todo mundo. Não é só os cristãos. Todo. O bêbado, o ladrão, a prostituta, o gay, não sei se pode falar gay. Qualquer tipo de pessoa pode, qualquer pessoa, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. Não importa a origem. Se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. O Espírito Santo vai te ajudar. E entenda uma coisa, o Espírito Santo, ele está com você, ele está em você. E ele nunca vai te deixar. O Espírito Santo não é uma exclusividade dos cristãos. Vamos deixar isso claro aqui? Porque as pessoas se apropriaram do Espírito Santo. A igreja de Cristo se apropriou do Espírito Santo e falou, é meu, tudo meu. A igreja de Cristo mas não é uma igreja misturada, que tem Cristo e a lei junto. Essa que é a verdade. As igrejas, eles pegaram uma base da lei, uma base colocaram Jesus junto com a lei, com a graça, misturaram tudo e estão fazendo uma coisa. E a Bíblia é bem clara que nós temos que ser ministros da nova aliança, ministério do Espírito, e não da lei, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica, o Espírito salva. E a palavra para você hoje é essa: se você invocar o nome do Senhor, hoje você será salvo. A palavra salvação é salvo talvez você está passando um momento difícil, você já é salvo, você tem a salvação em Cristo, mas você vai ser salvo da doença, da enfermidade, do problema financeiro, do que você precisa. Se invocar o nome do Senhor, se você falar com Deus, Ele te ouve e te responde, não importa a sua condição. Deus é para todos. Amém, pessoal? Então a gente vai fazer uma oração agora, para que você entenda. A gente não vai orar para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, porque ele já está sobre a sua vida. A gente vai orar para que você abra seu coração e deixe o Espírito Santo agir na sua vida e abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Amém, missionário? Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra venha ficar em cada coração, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa ajudar essa pessoa a entender a tua palavra. Que ela possa saber que o Senhor está com ela, que o teu Espírito Santo está sobre ela, meu Deus. E que ela pode ter acesso ao Senhor, que ela pode ter acesso ao entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Sim, meu Deus e meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E nós cremos que o Espírito do Senhor está sobre a vida dessa pessoa. Pois o Senhor Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele está sobre a gente hoje, Pai. Nós acreditamos. Eu peço que o Senhor ajude essa pessoa, abra o entendimento dela para que ela entenda, meu Deus, a tua palavra, a tua graça, e ela receba saúde. E no nome do teu filho, na autoridade deste nome, eu repreendo o mal. Eu repreendo o espírito do engano, o espírito maligno, espírito de enfermidade, de pobreza, de miséria, todo mal. Eu ordeno que saia da vida desta pessoa agora. E eu determino a bênção, a paz, a saúde, a prosperidade, a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores, no nome de Jesus.